Olá, meus queridos alunos, bora para a parte 2 da nossa aula sobre os aspectos naturais da América Latina. Nessa aula eu quero focar na questão do clima, formação de furacões e correntes marítimas. Então já te inscreve aqui no canal que ajuda demais o prof e bora lá então para a nossa aula. Quando a gente fala sobre climas da América Latina, tu tem que entender que existe praticamente todos os climas na América Latina, desde o clima equatorial extremamente quente e chuvoso, passando pelo clima desértico e o mais árido do mundo, que é o deserto do Atacama, até o clima subpolar do extremo sul da América do Sul. Então a gente tem uma grande diversidade de climas. Professor, por que isso acontece? Devido aos fatores do clima que eu trouxe aqui. O que são os fatores do clima? Aquilo que influencia, aquilo que forma o clima de uma região. Se o clima de uma região ele tem uma característica específica, é devido aos fatores do clima. Quais são os principais? Latitude. Latitude, para quem não lembra, é a distância em graus, determinada em graus, a partir da linha do Equador. E a regra é simples, quanto maior a latitude, menor a temperatura. E como na América Latina tu tem essa grande variação no sentido norte-sul, né? essa variação muito grande, tu tem uma grande diversidade de climas. Mas o que é mais importante tu entender é que os fatores do clima eles não agem sozinhos, ou seja, eles sempre agem em conjunto. Então, a latitude ela é um fator. Mas se eu pegar como exemplo Belém do Pará e Quito. Belém do Pará e Quito, eles estão na mesma faixa latitudinal. Mas Belém do Pará vai ter uma média térmica em torno de 26 a 27 graus durante o ano. E Quito com uma temperatura menor do que 20 graus durante o ano. Qual é a diferença entre os dois? Alguns bons milhares de metros de altitude. Quito se encontra numa altitude muito maior do que Belém do Pará. Então ele, claro, é uma temperatura mais baixa. Além da latitude, a gente tem a altitude como um fator. E a regra é simples, quanto maior for a altitude, quanto mais alto tu está, menor será a pressão atmosférica. E quanto menor a pressão atmosférica, menor também será a temperatura. A capacidade de retenção do albedo, a capacidade de retenção do sol, da radiação solar, né? Ela vai ser menor. Por isso que quando a gente vai lá na Cordilheira dos Andes, olha aqui, ó, essa faixa vermelha aqui que é a Cordilheira dos Andes, na nossa aula passada, quando a gente vai lá na Cordilheira dos Andes, o que a gente vê? Neve eterna. Por quê? Porque são regiões que se encontram já acima dos 5, 6 mil metros. Se tu já foi em um lugar alto, tu já sentiu os efeitos da baixa pressão atmosférica no teu corpo, falta de ar e alguns outros problemas. Além disso, a gente tem também correntes marítimas como um fator determinante. Professor, o que são correntes marítimas? Correntes marítimas são correntes do mar. Pronto. Pô, professor, tá muito bom. Deixa eu começar de novo. Correntes marítimas são correntes que atravessam o oceano. Se tu já viu Procurando Nemo, tu já viu uma corrente marítima. Aquelas tartarugas, elas ficavam surfando numa corrente marítima. A corrente marítima, então, é por onde, né, como se fosse um rio dentro do mar, que tem algumas características. Então, onde ela vai indo, ela vai levando as suas características. Quer ver um exemplo muito prático? A gente tem um exemplo que é a corrente de Humboldt. Existe um pesquisador que no século XX, ele chegou aqui na costa oeste da América e ele percebeu que o Chile tem uma temperatura média muito baixa para essa faixa de latitude. Por exemplo, você tem pontos no Chile que é a mesma latitude de Salvador. Salvador tem uma média térmica de 28, 29, verãozão lá bombando, e aqui não, aqui é muito frio. Então o Humboldt ele começou a estudar essa corrente que ficou conhecida como corrente de Humboldt. Essa corrente de Humboldt são uma corrente fria que trazem ventos frios e que também leva, né, devido a essa corrente fria, faz com que precipite, chova no mar. Ou seja, chove no mar. Aqui nessa região chove no mar. Como não chove no mar, quando esses ventos eles chegam dentro do continente, o que acontece? Eles já estão secos, já precipitou, já teve chuva. Por isso que a gente tem alguns lugares dentro aqui do Chile que passam 2, 3, 5 anos sem chover no deserto do Atacama. Por quê? Por causa da corrente de Humboldt. Do outro lado
em Salvador, por exemplo, a gente tem a corrente do Brasil, que é uma corrente que se forma na linha do Equador, chega até ali em Salvador, trazendo ventos quentes e chuva. Perfeito? Você já parou para pensar por que as praias no Rio Grande do Sul e no Uruguai, por exemplo, são tão geladas frente às praias de São Paulo, Rio de Janeiro ou do Nordeste? Também tem a ver com correntes marítimas. Lá no sul a gente tem a corrente de Falkland, né? As Ilhas Falklands, também chamadas de Ilhas Malvinas pelos argentinos, a corrente de Falkland é uma corrente fria que carrega águas geladas e também mais escuras, águas mais profundas, né? Por isso também um dos motivos dessa diferença na tonalidade da cor. Então, tu vai lá para Salvador, tu vai até mesmo para Santa Catarina, tu ainda vai ter a presença da corrente do Brasil. E essas correntes marítimas é muito importante destacar que elas têm influência em alguns outros fatores, como por exemplo nas massas de ar. Porque as correntes marítimas elas vêm e elas carregam consigo o quê? Nuvens, e essas nuvens elas podem ser carregadas de chuva, elas podem ser quentes, elas podem ser frias, enfim. Como por exemplo, a corrente de Falkland aqui no sul do Brasil é uma corrente fria, ela traz ventos frios junto com ela. Então se tu vai no inverno numa praia gaúcha, tu vai sentir a corrente de Falkland, tu vai ali pro Cassino, lá no extremo sul do Brasil, né? Tu vai sentir. Um ótimo exemplo, e para mim o melhor exemplo disso, é a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, meus queridos, ela se forma no Golfo do México, nessa região do Caribe, perfeito? Ela se forma, são ventos, é uma corrente extremamente quente, então ventos quentes, ela passa aqui pelo Caribe e ela segue em direção à Europa, levando calor ali onde tu tem clima mediterrâneo, por exemplo, em Portugal, Espanha, na África também, então ela vai levar calor para aquela região. Só que a questão é que esse calor, né, essa temperatura alta da corrente do Golfo gera uma consequência, que são os grandes furacões. Então vamos entender um pouquinho sobre os furacões? Bora lá! Então, os furacões eles se formam a partir de 4 etapas, conforme eu coloquei ali. Primeiro tu tem a troca de calor. A radiação solar aquece as camadas superiores do oceano, provocando o aquecimento do ar e sua ascensão. A segunda etapa são chuvas torrenciais. O ar quente, carregado de vapor, sobe e provoca chuvas que liberam calor, o qual suga o ar ascendente e forma nuvens de tempestade. A terceira etapa seria a tempestade de relâmpagos. Uma zona de baixa pressão na superfície do oceano atrai mais ar úmido. Os ventos e a tempestade de relâmpagos formam um sistema que começa a circular devido à força de Coriolis, criada pela rotação da Terra. No centro desses eventos circulatórios fica a zona de baixa pressão, o chamado olho do furacão. E 4, a gente tem aí o ciclone. O ar ascendente se torna mais seco à medida que ganha energia. Parte dele mergulha de volta no olho do furacão. O ar restante espirala para fora e desce por vários quilômetros com ventos de alta velocidade. Interessante. Destacar que um furacão ele pode variar de 100 até 500 quilômetros, né? Onde a gente tem uma classificação aí de furacões, né? Em uma escala ali, a escala Saffir-Simpson, olha esse nome, Saffir-Simpson, com 5 categorias, de acordo com a velocidade dos ventos. Por exemplo, a categoria 1 ela vai de 119 km até 153 km. A categoria 5 ela é superior a 250 km, extremamente prejudicial. No caso do Brasil, é muito difícil de tu ter furacões, porque tu não tem esse aquecimento acelerado, o aquecimento, né, do mar. Já aconteceu com o furacão Catarina em 2004 no Brasil, que gerou aí prejuízo superior a 1 bilhão de reais, destruiu boa parte da ilha de Santa Catarina, a ilha de Florianópolis. Certo, meus queridos? Então essa é a nossa parte 2 dos aspectos naturais da América Latina. Já te inscreve aqui no canal que ajuda demais o Prof. Valeu, muito obrigado, gente, e até a próxima. Lembrando também que eu tenho minha parceira aqui, ó.
Ó, quem é que sempre assiste meus vídeos, ó. Dá oi, dá oi, dá oi. Oi. Pode deitar aí, pode deitar. Agora ela fica puta comigo.